Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à quarta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ, que visa dialogar com músicos, profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical. Compositores, instrumentistas, cantores, musicólogos são entrevistados pela equipe do Bate-Papo, explorando a temática da composição musical sob suas diferentes perspectivas. O projeto propõe travar esse diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto como do jazz, da MPB, sem restrição estética ou geográfica. Os vídeos dos bate-papos dos 3 anos anteriores, 2020 a 2022, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. Nós hoje temos a honra de receber, hoje dia 25 de outubro de 2023, o compositor, professor e pesquisador J. Orlando Alves, para falar sobre sua obra musical, suas atividades de pesquisa e ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Este programa está sendo gravado hoje, 25 de outubro, com transmissão para o dia 31 de outubro de 2023, às 18 horas. Os exemplos de áudio, vídeo e vídeo partitura estão disponíveis na descrição do YouTube, e o programa também tem uma versão podcast no Spotify e na Apple Music, para aqueles que estão em trânsito ou que não puderem ter acesso ao vídeo. Eu vou passar agora a palavra para o professor Ian Wagner, que vai falar um pouco sobre Orlando e já fazer uma primeira pergunta. Seja bem-vindo, Orlando. Olá a todos, bem-vindo, Orlando. Vou aqui fazer uma pequena leitura da sua biografia, né, resumida, e já passar a primeira questão, como é de habitual, né? Então, José Orlando Alves é natural de Lavras, Minas Gerais. É bacharel e mestre em composição musical pela UFRJ e doutor em música, processos criativos pela Unicamp. Professor titular de composição musical da UFPB, faz parte também do grupo Prelúdio 21. Participou de diversos panoramas e bienais de música contemporânea brasileira, foi premiado em primeiro lugar no primeiro concurso Funarte de composição, em 2001, na categoria de duos, no 7º concurso nacional de composição musical do IBEU, onde obteve o primeiro lugar com a obra Quantum para Quinteto de Sopros. Recebeu menção honrosa no concurso nacional de composição Camargo Guarnieri, promovido pela Orquestra Sinfônica da USP. Recebeu em 2009 a Bolsa Funarte de estímulo à criação artística para a composição de 5 peças sinfônicas. Em 2014, foi premiado no concurso Funarte de composições clássicas com a obra Concerto Grosso, estreada na Bienal de Música Brasileira em 2015. Publicou artigos em diversas revistas e em diversos anais dos congressos da Ampom. Bom, mais uma vez, bem-vindo, Orlando. Está muito feliz de ter você aqui. E começa esse bate-papo, né, com uma primeira incitação, assim, digamos, de sempre, né, pedindo para que você fale um pouco sobre a sua trajetória, né, sobretudo o início da sua trajetória, né, o que levou você para os caminhos da música e mais especificamente composição, né, se é algo que você já tem, digamos, algum tipo de desejo ou contato, né, desde a infância, ou se é algo que surgiu um pouco mais tarde. Isso é bastante interessante para todos nós, assim, especialmente os ouvintes que ainda não te conhecem. Eu comecei bem cedo, né, na composição, lá em Minas ainda, antes do ensino formal. Eu tinha algumas peças que eu fiz para piano. O meu instrumento é piano, né? E eu tinha muita dificuldade de notacionar, né? Eu tinha muita facilidade de improvisar improvisação. Naquela época era bastante fácil. Notacionar que era dificuldade, né? Quando eu tinha essa formação inicial. Era só uma professora de piano, né? Então não tinha percepção, teoria era muito
Eu tive uma professora de teoria quando eu comecei a ter interesse em fazer vestibular para música. E ainda na UFMG, né, que eu tinha essa possibilidade, porque a minha cidade era Minas, e eu não tinha ainda possibilidade de me mudar para o Rio. Então, a princípio, seria o UFMG. E aí eu comecei a me interessar por teoria musical, e aí sim eu comecei a ter base para notacionar as minhas peças, porque até então o que eu fazia era gravá-las naquelas fitas cassetes, mais improvisações, né? Propriamente dita, do que uma composição propriamente, como a gente poderia falar. Enfim, e aí sim eu estudei a teoria e me senti apto a fazer um vestibular, né? E aí existiam as duas possibilidades, o FMG ou o FRJ. A FRJ era mais difícil, porque era no Rio, era uma mudança mais drástica. Mas, por outro lado, eu tinha parentes mais próximos aí no Rio, né? E que facilitaram, né? Então, eu acabei indo, né? E não fui aprovado, fui reprovado, obviamente, de cara. Um grande estímulo inicial na carreira. Mas isso por quê? Por conta da percepção, né? Como eu estava falando no início, o meu déficit foi muito grande, porque na minha cidade só tinha professor de piano e eu consegui uma professora de teoria que me preparou a base, mas assim, foi uma base bem forte também que eu tive com ela. Ela era uma excelente professora, eu não posso menosprezar a capacidade dela, não, sabe? Ela até já é falecida, enfim, e ela me preparou bem. Mas na parte de teoria, né? Percepção não. E aí eu fui reprovado por conta da percepção. Mas isso não me impediu de ingressar no curso técnico em piano. Isso foi em 1988. Eu estava até revendo as datas agora antes de começar a entrevista. Em 1988, então, eu entrei no curso técnico de piano, aí na FRJ. E foi maravilhoso, né? Porque eu nunca tinha tido um estudo sistemático de piano, de teoria e princípios de harmonia e folclore e todas aquelas cadeiras que a gente tinha antigamente no curso técnico, não sei como que está hoje aí, né? Já estou muitos anos aí afastado, mas naquela época o curso técnico era muito bom, né? E era um grande preparatório para a graduação, né? E aí eu só não fiz a graduação um tempo depois, um ano ou 2 anos depois, porque eu comecei a fazer graduação em administração, porque minha família sentia que eu tinha que ter uma outra carreira além de música, né? E, enfim, também não tive muito problema com isso. Fiz até numa faculdade particular, no Instituto Bennett, que é no Flamengo, e fiz meus 4 anos. Foi bom também, não posso falar que não foi bom, não. Serviu muito, por exemplo, para muitas coisas, né? Estágios, enfim, coisas que eu fiz, mas também me adiantou na parte da música. Por quê? Porque eu consegui fazer o mestrado em composição antes de terminar minha graduação. Eu consegui fazer o mestrado justamente com um diploma de graduado em administração, né? Eu passei nas provas, obviamente, e tinha a graduação em administração, o que permitiu o meu ingresso no curso de mestrado aí na UFRJ. Então foi muito bom, né, ter essa formalização do estudo da música no curso técnico. E eu tive um professor de piano que abriu muito a minha cabeça. Tive vários professores, né, mas o meu professor mais querido do curso técnico realmente foi o meu professor de piano aí dos últimos anos, que foi o Sérgio Tavares, falecido, foi professor de piano aí da Escola de Música. Ian deve lembrar. Não sei se Liduíno vai lembrar, não, porque é bem antigo, mas o Liduíno está nos Estados Unidos, né? Possivelmente. Lembro Né, dele, sim, lembro. Exato. Perfeito. O Sérgio abriu muitas a minha cabeça, ele me estimulava muito a composição. Então, na época que eu estava tendo aula com ele, eu já estava fazendo a graduação em composição, eu acumulei, né, a graduação com curso técnico, né? Acumulei um mestrado com a graduação, uma confusão, né? Mas, enfim, a vida é assim. E o Sérgio foi ótimo, né? Ele tocou as minhas peças, tocou minha sonata, que é uma sonata difícil para piano, que eu compus na época que eu estava ainda estudando na graduação, né? E ele tocou de cor. Orlando, você fazia graduação em música e mestrado também em música simultaneamente, era? No final, sim. Uma trabalheira, No final, né? sim, Muito pesado, né? foi muito pesado.
foi porque eu tinha graduação em administração. Eu quis adiantar, né? E eu fiz prova, assim, mais no sentido de vou fazer uma experiência, né? Vai que eu passe. Né? E foi, né? E acabou que eu passei. Então, assim, você fez o curso técnico de música com graduação em administração, aí você terminou a graduação de administração, entrou na graduação em música, mas ainda fazendo curso técnico, e aí quando Perfeito. acabou o curso técnico, provavelmente teve algum hiato aí durante a graduação, mas já no final você entra no mestrado em música, ou seja, você sempre estava fazendo quase sempre duas coisas ao mesmo tempo, né? Teve um tempo na graduação que eu não fiz o curso técnico. O curso Sim, técnico, sim. eu tenho novamente as datas aqui que eu justamente abri, porque o curso técnico que eu terminei, tem aqui, a graduação eu comecei em 1991, e o curso técnico eu terminei em 95. Então, de 91 até o início do mestrado, que foi em 1999, foram 4 anos que eu fiquei só na graduação, né? Aí, em 99, começou o mestrado. Sim, foi não. A graduação na tua época eram 6 anos ou 7? Que você fez um 7 pouco anos, de né? 7, né? Mas Quando eu eu só fiz eram consegui 6. fazer... É. E eu só Agora eu consegui, me mas eu consegui. lembro, Não. desculpa, né, que você estava falando do Sérgio Tavares, né, e dele ter tocado suas peças, eu me lembro, quando eu estava na graduação, e aí eu acho que você já estava no mestrado, né, de um recital lá no Leopoldo Minguês, que o Sérgio tocou algumas obras, tocou uma obra tua, né? Eu lembro que foi um momento, assim, bastante interessante para mim, assim, no início do curso, né, de graduação e tal, porque a gente, dentro de uma instituição, né, a gente acaba se espelhando também um pouco, né, naqueles que passaram antes da gente, né, e os professores comentam, olha, fulano fez esse tipo de trabalho, o outro fez esse, né? E eu lembro que alguns professores comentando, né, de obras tuas, né? O Hernani sempre falava, né, que você E, tinha orquestrado, né, uma peça tua como um dos trabalhos lá de orquestração. Então, é interessante essa marca, né, que os que vão passando pela instituição, não só os professores, mas os alunos, né, que você passou lá, né, enquanto aluno, que deixou também, digamos, uma espécie de trilha inspiracional, assim, né, para os outros, né? E aí você falando essa coisa do Sérgio me lembrou todo esse passado aí que foi bacana. sim, com certeza, né? E o Sérgio foi fantástico, né? Ele tocou essa sonata 2 vezes de cor, né? Lá no Leopoldo Minguez, né? Sim, mas aí eu entrei na graduação e todos os professores, a grande maioria, foram professores muito importantes para mim. É, eu vou citar alguns, né? Pauchi, por exemplo, né? Pauchi foi meu professor de composição. Eu fui o primeiro aluno de composição de Pauchi, né? Então, e para mim ele abriu também N possibilidades que eu desconhecia, né? Trouxe a questão da teoria dos conjuntos, que foi tão importante para mim depois no mestrado, depois no doutorado. Ele que começou com essa história, né? De vamos compor, vamos utilizar a teoria dos conjuntos, enfim. E Pauchi, não posso deixar de falar de Marisa, mas a Marisa já foi no mestrado, né? Ela foi minha orientadora de mestrado, e eu também devo muito a ela, porque ela, né, também, o quanto eu aprendi, né? A gente aprende demais com os professores, né? Eu lembro do Paulo Peloso, de harmonia, como chamava na época, Acho que era estudo da harmonia forma. superior, né? Não, a harmonia superior eu tive com o Ronaldo Macedo, Ah, Roberto o Macedo? Macedo, Roberto Macedo, que também Isso. foi fantástico, também foi Sim. fantástico. Eu só peguei professores bons. Em orquestração eu tive Hernani, Pois né? é, Mais experiência que o Hernani impossível, né? Então ele isso. foi muito determinante também. E antes do Hernani, teve aquele professor que era lá que foi professor, acho, não sei se foi substituto, eu não me lembro. Mas ele é um compositor famoso aí, que era lá do Teatro Municipal, regente. Agora, para lembrar o nome, vai ser difícil.
Pior que eu estava com o nome dele na ponta da língua. Eu falava, não posso esquecer de falar desse compositor, mas depois eu me veio à cabeça. Sim, então, são vários, né? A Rosa Zamit, que foi uma professora de folclore, né? Como eu aprendi com ela também, antes, inclusive, de entrar na graduação, né? Antes de entrar no mestrado, né? Ela foi uma professora de graduação. Enfim, todos os professores foram, a grande maioria, são pouquíssimos que eu não posso dizer que não contribuíram, mas a grande maioria, todos contribuíram para alguma coisa na minha formação, sabe? Então, eu sou muito grato a isso, né? Muito grato a isso. E eu procurei fazer o máximo possível, né? Enfim, a gente sempre... Era o meu momento de compor, né? Assim, dentro da academia. Então, os professores pediam, tinha disponibilidade dos músicos, né? Que é uma coisa importantíssima. Alguns professores tocavam, a Marisa tinha um grupo de música nova no mestrado, né? Então, um dos links que eu coloquei aí, eu não me lembro se foi um desses, é justamente de interpretações que a gente tinha lá em concertos com o grupo da Marisa, né? E como aprendi, né? Lidando tete a tete com os músicos, lidando com os compositores, né? As observações que os compositores faziam sobre as minhas peças, né? E, enfim, isso foi fantástico. Isso é uma coisa que eu sou muito grato mesmo. E aí e a minha formação, o que eu componho é um retrato da minha formação, né? Tudo que eu componho, né? Não tem como falar, não tem Roberto Macedo. Tem Roberto Macedo também, tem Hernani, tem o Sérgio Tavares, no caso, quando eu componho para piano, né? Porque ele não era compositor, mas ele era professor de piano. Tem a Marisa. Então, essas coisas estão sempre presentes na minha prática, sim. Não sei se eu esgotei o assunto, porque eu acho que o assunto é inesgotável, né? Fala um pouquinho Mas só uma depois, pincelada. doutorado, depois da. Que aí Sim, você aí entra uma depois foi o parte mais. doutorado, sim, o doutorado foi na Unicamp, e foi ótimo para mim, porque eu já estava muito acostumado com o Rio de Janeiro e com a FRJ, né, com os professores, né, e a gente já estava tudo muito, eu entrei em 98 e eu terminei o mestrado em 2000, então foram mais de 10 anos, né, aí, né, então eu também estava muito asfixiado, não tinha previsão de abrir doutorado na UFRJ. Eu não passei no doutorado na Unirio. Aliás, a Unirio é uma outra história na minha vida, né? Mas, enfim, daqui a pouco a gente pode até falar também sobre isso. E eu tive o projeto aprovado na Unicamp e eu desci para lá, né? Morei lá um tempo, né? O primeiro e o segundo semestre, e fiz meu doutorado lá. Outros professores, outras cabeças, outra universidade, outra dinâmica, sabe? Outra coisa maravilhosa também que me aconteceu, né? Eu saí daquela zona de conforto do Rio de Janeiro e para mim também foi ótimo, porque eu pude dedicar, né? Aí, no caso, vou falar da Unirio também, porque também é uma coisa importante para mim, né? Eu entrei para a Unirio como técnico administrativo em 1994, né? Inclusive, 1994, em 2000, enfim, tem uma conta fechada aí que daqui a pouco vai dar uns 30 anos de serviço público federal, né? Então, eu entrei para a Unirio como técnico em 94, 95, se eu não me engano, né? E lá eu conheci também um outro universo também, né? Que são os professores de lá também, né? Obviamente, e lá eu não era aluno, mas eu tinha acesso aos professores. E tinha acesso também às disciplinas, né? E, enfim, eu fiz amizades, né? Amizades que são para o resto da vida, não é isso? E fiz aulas também, né? Quando o mestrado, por exemplo, algumas disciplinas a gente podia pagar na Unirio. Eu paguei elas, né? Tive aula com o Luiz Paulo Sampaio, que foi maravilhoso, né? Trouxe uma grande contribuição também para mim. Luiz Paulo Sampaio, eu fiz aula com a Marta Ulloa, de musicologia, enfim, tem uma ou outra
não me lembro agora de todos, mas foi ótimo também ter estudado também na Unirio, apesar que lá eu trabalhava, eu tinha uma carga de trabalho, enfim, eu trabalhava com aspecto técnico administrativo, mas lidava com os professores. Quando eu fui fazer o meu doutorado, eu saí com a bolsa da Unirio, né? Era uma bolsa que tinha disponível justamente para técnicos e docentes se afastarem para fazerem a sua especialização, né? A sua pós-graduação, que foi o que aconteceu comigo quando eu fui fazer o meu doutorado. Então, de certa forma, também foi confortável nesse aspecto, porque eu já tinha meu trabalho, né? Enfim, que já estava garantido e tal, e pude fazer o meu doutorado tranquilo, né? E aí, depois eu terminei o doutorado, em 2005, e surgiu um edital, na época, que era o edital para professor de composição aqui na UFPB, né? E, inclusive, quem me encaminhou foi até Marisa. Marisa fez parte da minha defesa de doutorado, eu lembro muito claramente disso. A gente estava saindo, inclusive, da defesa, enfim, já estava soberbado, cansado, sabe, com aquela cabeça cansada de quem terminou um doutorado agora, falando, gente, eu quero agora assistir Faustão, na época que tinha, sabe? Porque não aguentava mais ler, não aguentava mais abrir livro, não aguentava mais escrever, sabe? A gente sai exaurido, né, do doutorado, né? Enfim. E Sim, Marisa, espreme até a última gota, né? não é? Enfim, e no dia, um pouco depois da defesa, ou no dia da defesa, se eu não me engano, logo depois que a gente estava saindo, não sei bem. Mas me lembro muito bem disso. Marisa chegou para mim e falou: Olha, Orlando, fica atento, porque você já está com títulos de doutor e vão abrir vagas, vão abrir concursos para professores, né? Inclusive, está para abrir o da UFPB, né? Enfim, aí abriu o concurso e eu me inscrevi e vim para cá, fiz a prova, mas eu não tinha a menor não saberia se eu ia morar ou não ia morar aqui, enfim, não saberia se eu ia assumir, se eu não iria, enfim, mas acabou que eu assumi e não me arrependo, porque também foi uma maravilha na minha vida ter vindo para cá, lidando com essa instituição também, e como é bom também, como são outras pessoas, outro ambiente, enfim, é bom, eu acho que é importante a gente ter essas mudanças na nossa vida, né? Enfim. Muito bom. Muito legal. E é interessante você estar falando isso da UFPB, né? Você então fez o concurso em 2005. Que eu lembro que eu me encontrei contigo quando eu estava na turnê com o Kron pelo Nordeste em 2006, lá em João Pessoa, aí em João Pessoa, né? E você estava justamente há pouco tempo, e eu lembro você demonstrando estar bastante feliz assim com mudança de ares e, né, gostando da cidade e da universidade, né? É legal, né, ter essa perspectiva. E eu queria te pedir para falar mais uma coisa, Orlando, ainda dentro desse tópico, digamos, que digamos, foi o surgimento, né, do Prelúdio 21, né, e a sua atuação no Prelúdio 21, que enfim, tem acredito, um papel histórico bastante importante, né, na tua biografia, né? Você podia falar Sim, com certeza. O grupo Prelúdio 21 ele surgiu na Unirio, justamente. Né? Eu trabalhava como técnico administrativo e tinha acesso aos alunos, professores, enfim, naquele ambiente universitário. E a gente tinha resolvido com uns 2 ou 3 colegas meus, colegas que eu digo, alunos, né? Na realidade, eu não era colega porque era técnico, né? Mas eram da mesma geração, né? Porque eu entrei para a Unirio com 24 anos, né? Enfim, a gente estava fazendo graduação, ainda em composição na UFRJ, quando eu estava trabalhando na Unirio. Então, não era uma distância muito grande de idade, eram meus contemporâneos também. E a nossa ideia era fazer uma série de concertos, né? Então, tanto é que quando o Prelúdio começou, tinha esse nome de Novos Compositores, né? Inclusive, o primeiro concerto está gravado e está lá no meu canal no YouTube, porque eu tinha uma câmera VHS, né? Então, eu gravava tudo quando era concerto, tudo que era apresentação. Então, lá no meu YouTube tem concertos assim, da Marisa, da Música Nova, tem concerto com Hernani Guiar, com Orquestra Sinfônica, tem uma vastidão aí de peças que eu gravava com aquelas fitinhas, né, de VHS. Sim,
Ele surgiu como essa série, Novos Compositores, que a proposta era fazer um concerto de 6 meses. E no início foi assim, né? Inclusive os alunos não eram um grupo fixo, os alunos entravam, saíam, né? Apresentavam as suas obras, levavam seus intérpretes, a dinâmica era sempre essa, né? Os compositores corriam atrás dos intérpretes, né? E agendava-se o concerto, fazia o concerto, apresentava as obras e, enfim, não sei se na época falava-se já um pouco sobre as peças, possivelmente, né? Porque essa dinâmica sempre existiu, né? Do compositor falar um pouco sobre a peça. E depois de um certo tempo, a gente viu que não estava funcionando mais dessa forma, né? De um entra, um sai, não sei. Então a gente resolveu fechar um grupo, né? E foi quando surgiu a ideia de colocar o nome de Prelúdio 21, que tinha outros nomes, inclusive, mas ficou Prelúdio 21, e aí ficou um grupo bem fechado, assim, de 5, 6 compositores, né? 7 compositores, que durou um tempo, né? A gente estava com concertos na Unirio, depois surgiram outras oportunidades, como o Salão Dourado da FRJ, não sei se ainda está aberto, né? Nem sei se existe mais, é do lado aí da Unirio, né? Ele existe, mas, por exemplo, aquele piano que tinha lá não tem mais, né? Então, só concertos sem piano. E não sei se você soube, teve um incêndio no fórum há vários anos atrás, que, na verdade, aquela entrada principal da frente, ela foi fechada, né? E aquele saguão ali que havia antes do Salão Dourado, né, que as pessoas esperavam ali, aquilo virou um escritório, né, do fórum, né? Então ficou uma coisa meio esquisita ali, mas ainda tem eventos lá. Até o último Panorama a gente fez um concerto lá, né? Mas tá bem diferente. Antigamente era muito bom, né? Então tinha vários concertos, né? Enfim, e um pouco depois, nessa época que a gente já estava buscando novos espaços, né? Surgiu a possibilidade de a gente fazer um concerto lá no Centro Cultural da Justiça Federal. Eu lembro que a pessoa determinante no grupo, já falecido, e eu não posso nem falar muito, não, daqui a pouco já estou me emocionando aqui, é o Sérgio, né? O Sérgio Tavares, Sérgio Roberto, Sérgio Roberto de Oliveira, que é um grande colega meu, contemporâneo da Escola Vila Lobos, porque nessa confusão toda, eu até me esqueci da Escola Vila Lobos, mas eu estudei lá na Escola Vila Lobos, da Ramalho Ortigão, ali, sabe? Eu estudei lá, olha para você ver, né? E acho que foi concomitante com o curso técnico. E foi lá que eu conheci o Sérgio Tavares, que foi meu professor de piano. Ele foi meu professor de piano lá, depois ele entrou como docente na UFRJ, e aí eu me mudei, eu era de uma outra professora, eu mudei para o Sérgio Tavares, para a classe do Sérgio Tavares na UFRJ, mas eu conheci ele lá, já tinha aula com ele lá na Ramalho Ortigão. Olha que eu lembrei o nome da rua, hein? Puxa, que é Famosa. Escola Estadual, né? Vila Lobos, acho que na Isso. época era a Escola Estadual. Eu conheci o Sérgio lá, e o Sérgio, foi aluno da Unirio, e o Sérgio é uma pessoa determinante, porque o Sérgio era um empresário, né? Ele faleceu em 2017, enfim, foi câncer no pâncreas, foi uma tristeza, enfim, não posso nem falar muito disso, não, porque eu me emociono, e foi uma perda muito grande, enfim, foi triste. Mas, enfim, ele foi uma pessoa determinante, porque ele corria atrás das coisas. A gente estava fazendo mestrado, né, doutorado, tinha quem naquela época era eu, Marcos Lucas, que já era docente, né? Nessa época já era uma outra formação, né? Já tinha o Caio, que era docente, já tinha Alexandre Schubert, que era docente, mas o Alexandre Schubert acho que não era ainda professor da UFRJ, que ele também foi professor lá. Nessa época ainda não. Acho que ele entrou para o UFRJ em 2010, em torno disso. Não, então é bem antes, né? Então o Sérgio foi. Então a gente estava muito sobrecarregado com essa vida acadêmica. O Sérgio não. O Sérgio era um empresário, ele tinha um estúdio de gravação, né? Ele era a pessoa que estava mais linkada com o meio musical no sentido de saber edital, de saber fulano de tal que controla tal sala, vamos encaminhar um negócio. Então, ele estava por dentro disso, né? Ele tinha essa preocupação, porque era, o ganha-pão dele, né? Ele trabalhava com isso, não é isso?
E foi uma pessoa, um diferencial muito grande. Eu não sei se o grupo existiria sem o Sérgio. O Sérgio foi o que unificou, né, a gente, né, nesse sentido, e pronto, né, e ele foi fantástico nesse ponto aí de unificar e projetar o grupo, né, e aí a gente chegou no Centro Cultural de Justiça Federal e ficamos. Eu não sei nem a data, mas eu posso olhar aqui no memorial, porque com certeza está lá, mas assim, a gente já está fazendo, esse ano a gente está fazendo 25 anos, né, 25 anos. O Compomos aqui na Paraíba, que é o laboratório que eu faço parte, né, dos compositores aqui da UFPB, tem 20 anos. O Compomos tem 20 anos, fez 20 anos esse ano. E o Prelúdio tem 25, é mais velho do que o Compomos. Então, e a gente vai ter um concerto comemorativo agora no final do ano, né? A gente vai fazer a divulgação desses concertos, né? Que vai ser lá no Centro Cultural da Justiça Federal. E esses 10 últimos anos, um pouco mais, se eu não me engano, foram todos lá no Centro Cultural do Banco do Brasil com a nossa série, que até então eram concertos mensais de abril até dezembro, eram 9 concertos, e agora passou, depois da pandemia, a gente resolvemos fazer de 2 em 2 meses, né? Então, aí reduziu um pouco o número de concertos, mas continua funcionando da mesma forma, né? Agora a gente vai ter o concerto essa semana, inclusive nesse sábado agora, dia 28 de outubro, vai ser um concerto com harpa e flauta, né? A Vanja Freire na harpa e a Geisa Felipe na flauta. E é um concerto muito bonito, que já teve o ano passado, né? Com esses concertos, quando a gente consegue, a gente percebe que teve uma boa interpretação, que teve repercussão, a gente convida novamente os intérpretes, porque já tem as peças estudadas, já está tudo no dedo, né? E eles vão fazer esse concerto agora no dia 28. O Prelúdio Motivo também é fantástico, porque a gente troca muita experiência. Não vai, mas vocês são só colegas que vão e tocam, e as pessoas tocam suas peças. Não, mas são 25 anos, 25 anos escutando peça de Marcos Lucas, 25 anos tudo escutando peça. Você pensa que a gente não se influencia? É claro, óbvio né? que sim, né? É uma Óbvio espécie que de simbiose, né? Assim, e todo mês, né? Antes foram quase 10 anos, com concerto todo mês. Então, isso aí é uma coisa que é muito determinante na nossa carreira. Acho que todos tiveram isso, né? Todos foram influenciados por os outros membros do grupo, né? Eu tenho 2 artigos que eu publiquei que eu falo sobre o Prelúdio. Um mais antigo, que foi publicado na revista Odi, que eu escrevi justamente com o Sérgio, tentando resgatar essa memória primitiva do Prelúdio lá na Unirio, os primeiros anos, enfim, os primeiros concertos, é um artigo mais histórico, né? O segundo que eu publiquei em 2020, eita, agora esqueci qual foi a revista, Foi mas na acho que foi Orfeu, o né? Foi Orfeu. na Orfeu. Foi no Eu vi esse Orfeu. artigo. Muito bom esse artigo. Isso, foi o Orfeu. Aí já foi um artigo mais analítico, né? E cada compositor fez uma breve análise, uma breve descrição, não vou nem falar análise, não, uma breve descrição sobre uma determinada peça que foi interpretada no grupo, né, no concerto do grupo, naquele ano ou no ano anterior, não me lembro. Mas o artigo existe, enfim, que está bem documentado aí, né, a história do grupo, para quem tiver interesse de como os objetos de tese, dissertação, de tese dissertação foi o Armildo Zeda, do violão, a Letícia, que fez percussão na Unirio, ela também fez uma dissertação, se eu não me engano. Enfim, então, também tem isso, né? A repercussão das composições aí também no meio acadêmico, né? Dos alunos que tocaram na série durante os concertos e que levavam isso também para estudar o aspecto analítico, enfim, composicional, que seja. Muito bom. Mas muito bem me lembrado, o Prelúdio 21, é tudo importante, né? Não tem como falar, a Unirio é importante, a UFRJ é importante, a Unicamp, né? Né? A gente não tem como menosprezar nada aí. Exato. Orlando, passando agora para um viés mais da pesquisa, me fala um pouquinho qual a importância da pesquisa
e do ensino no seu fazer composicional? Porque também tem essa troca. Você falou da troca com o Prelúdio 21, né? Da convivência, a produção intensa que vocês fazem, mas também você tem uma vasta produção acadêmica, né? De artigos e dá muitas aulas, né? De contraponto e tudo, né? Se você puder falar, assim, da carga de trabalho e também o quanto ela influencia na sua produção, né? Musical. Sim, bom, carga do trabalho existe, né? Mas eu amo o que eu faço, né? Vocês amam o que vocês fazem, né, gente? Eu nasci para isso, eu não tenho, você é administrador de empresa. Não, eu nasci para dar aula de música e dar aula de contraponto. Eu não me vejo sem dar aula de contraponto. Eu dou aula de contraponto, dou aula de instrumentação, dou aula de orquestração. E foi tudo que eu trouxe da minha formação que eu passo para os meus alunos, né? Enfim, eu amo, né? Eu adoro estar na sala de aula, eu adoro fazer contraponto, como se diz, no tempo real, né? Com meus alunos, né? A gente abre um arquivo Sibelius lá, bota lá os pentagramas e vamos embora, vamos fazer, né? Enfim, geralmente é contraponto instrumental, não é contraponto vocal, contraponto que eu dou, né? Mas é porque é o que reza a disciplina aqui também, né? Na ementa. Mas eu adoro, né? Então funciona muito bem. Os alunos gostam, alguns alunos, né? Não todos, né? Mas alguns gostam. E a gente troca também, né? Experiências também com os colegas aqui do departamento, os professores de composição, né? A gente vira e mexe, aparece um livro, né? Marcílio, colega nosso que está sempre por dentro dessas novas literaturas, né? Que surgem aí, fala, surgiu um livro de notação. Vamos ver o que está, né? Aí às vezes a gente tem uma decepção, né? Fala, puxa vida, mas a gente estava pensando que era uma coisa revolucionária de notação. Não, é uma coisa que não. Mas, enfim, mas troca-se ideias, né? Que eu acho que isso que é importante, né? E a Então, pós-graduação também, né? Que você é ativo também né, no mestrado, sim, 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 já doutorado. vai fazer. Daqui a pouco já vai fazer 20 anos, né? Na pós-graduação, né? Tive vários orientandos aí, alguns que até já acho que passaram pela UFRJ, como doutorado. Eu lembro do Pedro Miguel, que foi meu orientando de mestrado. Eu acho que ele tá por aí, já terminou, Isso, com Paul não Chi, né? acompanhei. É, tá fazendo com Paul Chi. Sim, eu não Ele fez acompanhei. graduação comigo, fez mestrado com você e está fazendo Sim, exatamente, fez a graduação com você. Foram dois, foram isso. Pedro, Miguel e Wesley, Isso. né? Lembra do Isso. Wesley? Que Sim. foram meus orientandos depois, que fizeram a graduação com o Liduíno. Já vieram pacotinho pronto, né? Já estava bem a cabecinha, já estava bem fácil de lidar nessa coisa acadêmica, né, com eles, né? Um texto bem enxuto, né? Sim, a gente não pode deixar de falar, né, Liduíno? De Flávio, né? Flávio Flávio, Lima, né? Flávio importantíssimo. Isso. foi ótimo também. O Flávio foi me orientando de doutorado, que fez mestrado com o Liduíno, né? Enfim, a dissertação de mestrado de Flávio é uma referência aí de intertextualidade, né? Isso, Né? isso. Quantas vezes são citadas aí? Eu próprio já cito muito quando eu falo também com meus alunos também, Sistemas né? Enfim, composicionais é uma referência, é verdade, é. sim, é uma referência. E o do doutorado também, eu espero, né? Porque também ele ainda não apresentou a versão definitiva para ficar lá na biblioteca da FPB, né? Disponibilizada. O que a gente disponibiliza é uma versão que é a versão que tem por enquanto, né? Enfim, mas Flávio é ótimo, né? Perfeito, aí foi um excelente aluno na, no doutorado que ele fez comigo. Enfim, é isso, né? O meio acadêmico, ele é cansativo, você sabe, somos colegas, cansa, exaure, né? Dia que eu dou aula presencial até 8 horas da noite, é um dia que eu não consigo fazer mais nada, né? Porque eu chego assim, suga a nossa energia, né? A gente tem que estar mantendo constantemente a atenção dos alunos, né? Conversando sobre determinados assuntos, e a gente cansa, né? Mas no dia seguinte já é outro dia, né? A gente recupera e já fica planejando as próximas aulas, né? Então, eu gosto muito, é muito cansativo, mas eu não vivo sem, é minha cachaça, né? Como dizem.
Legal, Orlando. Eu queria passar agora a conversa para um lado um pouco mais estético, composicional, digamos assim, né? Que seria para perguntar para você, né, qual, assim, é uma pergunta que a gente costuma fazer, né, para todos os convidados, né, que eles falam assim, que composição que faz sentido para você, né, ou seja, o que te move musicalmente e como você enxerga o sentido da sua música nesse nosso mundo contemporâneo, né, assim, né, o que te faz compor, né, assim, o que te causa interesse em você, que te leva pro papel e escrever o que você escreve? Eu vou responder isso, mas antes eu vou complementar a resposta de Liduíno. Liduíno, é porque pesquisa em composição, para mim, composição a gente está sempre pesquisando, né? Vamos ser sinceros, né? Não existe composição sem pesquisa, pelo amor de Deus. Você vai escrever para órgão, você tem que pesquisar um instrumento, você tem que ver referências, você tem que escutar a obra. Você vai escrever uma peça sobre frevo, você tem que pesquisar frevo, né? Se você não tem um Exatamente. domínio do por exemplo, Flávio, que a gente citou, tinha, mas quem não tem, né, tem que pesquisar, tem que ir nos livros, tem que ir lá, tem que ouvir, tem que. Isso é pesquisa de campo, às vezes. Isso. Aí parece que, não, você não pesquisa, está constantemente pesquisando. Você abre Preparação, uma. né? Preparação, É, preparação. isso. Você não começa a partitura do nada, né? Você tem que ter um background de estudo sobre aquilo que você vai compor, o mínimo, a instrumentação, o tipo de intérprete que vai tocar, o assunto que você vai citar, você vai abordar, como que você vai controlar as alturas, se você vai controlar ou não, né? Enfim, é um aspecto rítmico, tudo. Né? Então, composição e pesquisa é algo que não tem como separar, né? Exato, Inseparável, exatamente. elas Concordo. sempre juntas. Né? É como você abrir um caderno de texto e escrever um texto. Né? Para escrever esse texto dentro de um aspecto mais formal, obviamente, né? E a composição, eu penso um pouco nisso, né? Sempre dentro desses aspectos mais formais, né? É, não tem como não escrever a primeira frase num texto ou escrever a primeira nota na partitura sem ter pensado muito sobre, sem ter pesquisado, né, as decorrências, as consequências dessa primeira nota que a gente vai escrever na obra como um todo, né? Entende? Então, enfim, só para complementar, porque eu acho que acabei que eu me esqueci que eu entrei no âmbito dos Perfeito, perfeito. orientandos, mas composição e pesquisa, para mim, não tem separação. Sim, agora sobre as peças, né, Ian, que você estava perguntando. Você pode repetir para mim, por favor? Tá, assim, que composição que faz sentido para você, né? O que te move musicalmente e como você enxerga o sentido da sua música no nosso mundo atual, né? O que te faz escrever, né, Então, atualmente? eu não sei porque eu escrevo desde quando voltando ao início da entrevista, né, retomando, né, eu com 7, 8 anos eu já improvisava, né? Minha mãe achava ruim porque eu ficava batucando no piano e para ela aquilo era batucar, mas aquilo era improvisação. Então eu sinto necessidade disso, né? É uma coisa que faz parte do meu métier. Quando eu não estou compondo, agora eu estou em algumas fases da vida da gente que impede, né? Principalmente pela sobrecarga de trabalho, vocês sabem disso, né? E aí eu fico umas 2 semanas sem compor, 3 semanas ou um mês, e eu começo a ter cócegas, eu começo a ter coisas, as coisas começam a aparecer na minha cabeça, né? Em momentos assim involuntários, né? Você está tomando banho e de repente fala, gente, mas eu tenho que escrever uma peça para flauta. O que eu vou escrever nessa peça para flauta? Eu tenho que começar a pensar nisso, sabe? Aí começa aquela coisa, você não consegue desligar isso, né? Isso está dentro do seu ser, né? Eu acredito que seja assim também com vocês, né? Então, bom, por exemplo, né? Vou citar uma referência que é, enfim, que não precisa nem citar, mas que eu penso dessa forma, sabe? Por exemplo, os cadernos de nota de Beethoven, né? Cadernos de notas de Beethoven são vários, né? Tem toda uma numeração, tem todo um estudo musicológico sobre os cadernos de notas. Beethoven ia passear, caminhar com os caderninhos, ficava lá e tomava as notas lá, né? Quanta coisa.
que veio para a obra, né, referencial, né, isso, não vou entrar nesse estudo musicológico, não, que é um estudo muito bonito, diga-se de passagem, eu entrei um pouco nisso no meu doutorado, por conta do planejamento, e Beethoven era uma pessoa que fazia N planejamentos, né, mas eu acredito muito nisso, sabe, nesse bloco aí que está sempre constante, aberto na nossa cabeça e também no computador ou no manuscrito, né, que não me deixa mentir, isso não está nada preparado, mas está aqui na minha frente, eu posso colocar aqui para vocês, né? Está aqui na minha mesa. Né? Eu está aqui porque vira e mexe me ocorre uma ideia, vira e mexe obviamente essas ideias elas têm um estímulo, né, para surgirem, né? É uma peça que você vai ter que compor, é uma encomenda, é uma demanda de um intérprete, né? Então a gente está sempre se policiando, né? Então está aí, anotado, né? E dá aqueles lampejos, assim, eu vou para o piano, estou corrigindo um exercício, alguma coisa que seja necessária, aí de repente me vem essa ideia, e aí a partitura, abre o Sibelius, abre a partitura, geralmente no manuscrito é mais imediato, né? E já deixo ali, é um arquivo, vou aumentando, e quando eu preciso de ter uma ideia, assim, que vai dar uma válvula de escape para outras coisas, né? Eu tenho esse material ali que eu posso consultar e, quem sabe, aproveitar uma coisa ou outra. Então, enfim, esse é o meu métier, né? É sempre acumulando material, selecionando, implementando, revisando. Agora eu estou numa fase, depois dos meus 50 anos, eu estou numa fase de revisar partituras. Menino, que trabalho que dá isso. Nossa, mãe. Naquela coisa do afã, né, de fazer graduação, mestrado, curso técnico, não sei o quê. A gente fazia milhões de partituras, né? E eram milhões de demandas, né? Milhões de coisas e tal, e a gente vai passando e tal. E aí, de repente, gente, deixa eu aproveitar essa partitura, deixa eu ver o que tem lá. Você abre um pé de erro, assim. Não é bem erro, né? Não posso falar que é erro, né? É um descuido, né? Um esquecimento, uma coisa que você poderia refinar, uma dinâmica que você poderia acrescentar, né? Enfim, você Isso, um sabe layout, disso. às vezes, né? Até o layout da partitura, às vezes, Layout, né? né? A gente trabalhava com Encore, né? Na Isso, época, né? Um isso. programa muito limitado, né? Graças a Deus, eu consegui baixar uma versão que agora eu consigo abrir todos esses meus arquivos, que é uma produção imensa aí, né? De arquivos que estava tudo no Encore, né? Então, eu estou nessa fase também de reaproveitar e de aproveitar e de rever as peças e fazer ajustes, reedição. É uma produção imensa, né? Porque você imagina 10 anos de concerto todo mês, o que que gera isso aí, É, né? Do Prelude de 21. alguns Fora, conceitos são né? repetidos, né? Sim, não Não. são 10 conceitos inéditos, né? Sim, Obviamente mas não assim, tem. mas mesmo assim é Né? muito, né, cara? É muito concerto. Sim, mas geralmente tinha 5, 6 inéditos, né? É, E é. peças que a gente tinha para formações muito distintas, né? Isso. Enfim. Orlando, a gente está se Mas é encaminhando isso. aqui, a gente está se caminhando aqui para a parte final. Eu queria agora, como você já até anunciou o concerto do dia 28, você pode talvez anunciar, vai ser no CCJF, não é isso? CCJF, 3 horas 15 da horas. tarde, 15 horas, Isso, aqui na Cinelândia, né? isso, Aí na Cinelândia, aqui não, né? Aí na Cinelândia, né? isso. Bom, acho que não precisa falar onde que é, na Avenida Barão, na Avenida Rio Branco, do lado do metrô, ali da Biblioteca Nacional, né? Isso. E vai ter o nosso pequeno festival, a gente está chamando de pequeno festival, que são os 3 concertos no final do ano. A gente já está fechando, vendo como que vai ser essa série, mas a gente já tem um concerto com o Madrigal, inclusive o Madrigal contemporâneo. Acho que ele está ligado à FRJ, não é isso? Com a Daniele? A Daniela é aluna do FRJ, mas eu acho que ele não está ligado, não sei. Eu acho que não. Eu acho que. Mas ela Sim, mas vai até ser um concerto trabalho. com ela, com o Isso. Madrigal. Perfeito, E essa perfeito. peça até me deu trabalho, enfim. Eu estava compondo agora, né? Foi essa minha última peça que eu terminei. E eu utilizei, inclusive, ali do indo falar nisso, daqui a pouco eu vou estar fazendo a divulgação. Eu sempre gosto de fazer a divulgação das peças que eu faço e tal. Eu utilizei os textos do Guerreiro. O Guerreiro publicou um livro que é os Haikais, né? O Guerreiro é um colega nosso aqui da UFPB, o Liduíno conheceu muito. Liduíno foi até com ele lá para os Estados Unidos, né, Liduíno? Numa época Isso, que teve um isso. concerto lá
engenheiro, aquela... né? Um cara muito culto, assim. A gente teve Sim, concerto do Compomos lá nos Estados Unidos, eu fui com ele, né? Teve Festa sim, Orlando, do LL, isso. Marcílio, né? E Pois fizemos. é. Aí ele escreveu um livro de Haikais, que é Grãos de Esperança, e aí eu estava terminei essa semana essa peça para o Madrigal da Daniele, que vai ser lá no final do ano. A gente está fechando a programação. Certo. É dia 14, 15 e 16 de dezembro, se eu não me engano, é isso. Deixa eu olhar aqui rapidinho, para Você já não está passar falando aqui vergonha. sobre Sim, o que eu ia te perguntar, sobre os projetos futuros, né, da composição e performance, então já pode sim, ir seguindo nessa linha, se quiser falar mais. perfeito. Próximas Então, performances. de imediato, o que a gente tem é isso, né? Dentro do Prelúdio 21, concerto essa semana, e esses 3 dias em dezembro. Estou confirmando aqui 14, 15 e 16. Quarta, quinta e sexta, com a participação do Madrigal. Vai ter um concerto com coreografia. As professoras da Uni. A gente já fez um ano assim, que tinha coreografia, que tinha narração, enfim. Foi muito bom, né? Foi muito bom. E essa professora de coreografia lá da Unirio, né, da dança, ela vai participar desse concerto também, de comemoração, agora em dezembro, né? Enfim, é uma programação intensa, né? Para o ano que vem, a peças para a programação do Compomos, né? O Compomos tem os nossos concertos com orquestra, né? São 2 ou 3 concertos por ano. Também vai ter o concerto agora, dia 20, é a última sexta-feira de novembro, dia 24. Vai ter uma estreia de uma peça minha, 24 de novembro, é uma sexta-feira, e aí vai ser aqui na FPB. Possivelmente divulgarei o link do vídeo um pouco depois do concerto, né? Isso. Ah, essa peça é uma peça só para cordas, né? Enfim, vai ser com regência de Marcílio, e são as peças do Compomos, né? Estamos fechando o programa desse concerto. O ano que vem, com certeza, terão concertos do Compomos, e a temporada do Prelúdio 21 para 2020, 2025, 2024, já tá certa, né? Já vai existir, já foi confirmado. Então, a gente já vai começar também, em breve, no início do ano que vem, já a pensar nos concertos de 2024. Então, as coisas vão assim, né? Não param, né? Não paro, Aí exatamente. surge um concurso, surge um edital, surge uma possibilidade, surge um intérprete. A vida não para Isso, do verdade. compositor, né? Muito bem. Eu acho que é isso. A gente queria te agradecer, Orlando. Precisaríamos de uns 3 programas para falar sobre a sua produção, que é, né, a sua história, que é muito. É uma grande produção, né? De composicional e A de gente pesquisa, rascunhou, né? né? Hein? Como Na é? realidade, eu não falei, a entrevista era sobre composição, mas eu acho que eu falei pouco sobre composição, né? Eu falei muito sobre a minha vida, né? Sobre a escola de música, que é minha formação, né? Falei sobre aqui, de João Pessoa, falei de Prelúdio, mas assim, composição mesmo, né? De falar sobre, fala sobre uma peça para orquestra de cordas, não sei o, né? Enfim, fica para outros programas aí para a gente Até detalhar. merecia, né? Pegar uma peça e dissecar, né? Como é que se trabalhou até para Seria incentivar uma o funcionamento. proposta, É né? bem interessante, é Sim. bem interessante. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, aproveitando essa rápida fala do Orlando, só pedir de repente pro Orlando citar ou falar algumas peças que a gente inclusive tem programado, né, para colocar na descrição do vídeo, para orientar também, né, os nossos ouvintes, né, sobre quais são essas peças, né? Qual instrumentação, que situação elas foram feitas. Eu acho que ainda tem um espacinho, se você quiser falar uma rápida sinopse delas. Se eu não me engano, eu mandei, Liduino tinha pedido os links, eu mandei um vídeo partitura. O vídeo partitura que eu mandei foi de uma peça, de um trio que eu escrevi para o Jonatas, saxofonista, que foi daqui da FPB, que está fazendo doutorado na Unirio, né? Ele terminou já, Liduino já conhece muito, já concluiu. terminou, né? Liduino Isso. conhece muito o Jonatas também, trabalhou muito com o Jonatas. Eu trabalhei muito com ele nessa peça, que foi estreada naquele simpósio de matemática, né? Está Sim, escrito lá no YouTube, está tudo escrito direitinho. Inclusive, o vídeo veio de lá, daí de vocês, né? Do isso. Laboratório de Matemática.
foi uma composição feita em conjunto, né, com ele, né, ele dando um suporte, né, para a escrita do saxofone, multifônicos, enfim, várias coisas que eu trabalhei com ele direto nessa peça. Gosto muito da peça. Esse foi um link que eu disponibilizei, vídeo partitura, né? E o outro que eu disponibilizei aí foi um concerto do Compomos. Eu acho que foi umas variações. Eu não tenho uma data. É a data da composição da variação. Porque essa peça, essas variações foram compostas originalmente para piano a 4 mãos. E foi daquela época, do início de graduação, que eu estou revendo, né? Eu revi a versão para piano a 4 mãos e fiz essa orquestração, que é para cordas, só cordas. É o link que eu acho que eu passei. Passei 2, né? Os outros 2 foram só de curiosidade, enfim, porque a pessoa que for acessar o YouTube, ela vai ter acesso ao meu canal, né? Aí tem N vídeos, né? Tem mais de 100 vídeos lá disponíveis de interpretações passadas, muita coisa antiga, muita coisa nova. Tem até Aí aqui que tem ele várias. colocou, viu? O Alexandre Schubert como violinista tocando uma peça, né? Você colocou. Novinho, né? Isso. Era Alexandre estudante. E eu lembro muito do Ian também, estudante, né? Ian tinha um cabelo caracolado, comprido, né? Não usava óculos, não, né, Ian? Esse óculos aí é novidade. Não, esse óculos é de 2016. Então, Foi do doutorado, óculos de doutorado. a gente vai envelhecendo, não tem como, né? O óculos é necessário, né? Para a gente que lê muito, está constantemente ligado nas telas. Enfim. Exatamente. Mas, enfim, são vídeos de curiosidade, né? Da Flávia Regeno, Música Nova. Meu Deus do céu, isso foi uma composição de classe de Pauchi, né? Que foi no Henrique Oswald, né? Que o Alexandre Schubert participou, porque ele era músico do grupo Música Nova, né? Uhum. Ele tocava naquele grupo, né? Tinha uma bolsa, enfim, que os membros tocavam lá. O grupo da Marisa, né? Inclusive, ele fundou agora um grupo também, que é o Compo Sim, que Música, né? bom. Para trabalhar a música contemporânea, na mesma linha do grupo da Marisa, né? Acho que é interessante. Sim. Tem peças antiguíssimas da Unirio, né? Ainda na Sala Vila Lobos, na antiga Sala Vila, agora foi tá modernizada, né? Mas na versão antiga da sala, peças antiquíssimas, né? Concerto para violão, antigas assim, concerto para oboé, tá tudo lá, né? Sim. Enfim. Muito bom. Bom, mas então é isso, Orlando. Eu queria te agradecer, né? Precisaremos de mais tempo aqui, de repente a gente monta uma segunda fase aí do projeto, né? Que é um projeto longo de 10 anos, né? Essa é a ideia original. Então vai ter um momento que a gente vai, digamos, reconvidar aí, né? Convidar o pessoal para, de repente, as linhas vão mudando, a gente pode ficar em alguns momentos, fazer uma série mais técnica, assim, eu acho que é interessante. O Orlando, no tempo que eu ensinava na UFCG, eu convidei para falar na minha turma, né? Então, assim... Sim, foi. Né? Então, o Foi Orlando... bom, foi bom. Foi quando eu conheci Campina Grande, porque até então eu não conhecia, né? Conheci nessa época, na primeira vez que eu fui, né? Depois eu fui outras vezes, mas enfim, outras oportunidades. Mas nessa primeira vez foi ótimo. Liduíno tem isso, né? Os seminários, né? Eram um seminário, uma coisa assim. Exatamente. Isso é muito bom, né? Essa ideia que vocês têm, e fica tudo registrado, é um documento, né? Perfeito. Tudo que está lá é documento, né? Enfim, eu encaro assim. Então, é importante isso, né? A gente sempre manter esse diálogo, né? Com colegas, com profissionais que atuam já há muitos anos também, né? Enfim, e deixar o seu testemunho aí, né? Exatamente. Então, a gente queria te agradecer. Então, parabéns também. Sim, obrigado. Obrigado. Agradecer, e se o Ian quiser falar mais alguma coisa, talvez se o Orlando quiser mandar uma última palavra, uma mensagem aí para os compositores, os jovens compositores, né? A mensagem: nunca faça só um curso ao mesmo tempo, faça vários, né? É por aí, né? Nessa parte. Vocês não podem perder. Se eu vou falar alguma coisa, eu vou falar o seguinte: o compositor não pode perder oportunidade, né? Eu lembro que Liduíno foi para os Estados Unidos com uma oportunidade que surgiu para ele, não foi? Isso. Depois de uma apresentação de um quinteto, se eu não me engano, não foi isso? Isso. Então, o compositor não pode perder essas oportunidades que surgem na vida, sabe? Eu vejo as pessoas paradas, né? Aquele mormaço, né? Não, meu filho, vai para a vida, vai para frente. Se você gosta do que você faz, vai embora, vai
fala com o intérprete, conversa com o intérprete, corre atrás, né? As coisas não vêm de mão beijada para você, não. Nada surge assim, surgiu um prêmio de composição, não. Você tem que lutar muito, você tem que correr atrás, pelo amor de Deus. Né? Eu vejo esses alunos muito desmotivados atualmente, não sei se vocês têm essa impressão aí na FRJ, depende, né? Porque já teve excelentes alunos, né? Mas assim, tem uma maré que às vezes vem e os alunos são tão desanimados. Não, meu filho, não vai, a vida já é difícil para quem é animado, já é difícil para quem corre atrás, para quem luta. Vai para frente, não desmoerece, não. Exatamente. Enfim, é isso que eu teria que falar, né? Assim, né? Esse estímulo, porque as oportunidades são poucas realmente. E a gente não pode perder, né? Quando a oportunidade chega, a gente tem que estar disposto a pegar ela, né? Aproveitar ao máximo. Ian, se quiser mandar uma mensagem final aí, a gente vai mandar um. Só agradecer ao Orlando mais uma vez, né? Foi, como sempre, um prazer, né, conversar contigo, Orlando, e certamente vai ser muito proveitoso, né, para os nossos alunos e demais ouvintes. E te convidar para ficar aqui mais uns minutinhos para se despedir offline, propriamente, né? E dar um até logo para o pessoal que está assistindo a gente, né? E a gente se vê aí na próxima edição. Até mais. Perfeito. Até mais, um abraço.